Vamos conversar a partir de agora com o especialista em Direito Público, o professor da Universidade de São Paulo, Ricardo Macau, que faz a gentileza de nos atender. Professor, bem-vindo. Boa tarde para você. Obrigada por falar comigo aqui no Visão. A gente estava, inclusive, acompanhando juntos agora há pouco a coletiva ao vivo do secretário de Estado americano, ministra do Reino Unido também, depois de uma reunião, ressaltando aí os esforços conjuntos que estão sendo feitos para tentar conter o avanço russo, falando um pouco sobre sanções e também sobre a importância de garantir os corredores humanitários. Até esse momento, professor, qual que é a sua visão sobre as sanções que foram impostas e os reais impactos para Vladimir Putin? Bem-vindo. Olá, Roberta, boa tarde, agradeço o convite. Queria só fazer uma pequena complementação. Claro, por favor. Eu fui aluno da graduação, do mestrado e doutorado da Universidade de São Paulo, não sou professor de lá, sou professor da base educacional e sou muito honrado de poder esclarecer aqui sobre sistemas tão complexos que atingem todo mundo, não só a Rússia, não só a Ucrânia. Bom, tá certo, correção feita, professor. Eu agradeço. Mas olha só, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que essa guerra que iniciou há 2 semanas, ela mistura elementos que a gente nunca viu antes da história da guerra no direito internacional, tema que eu estudo já há muito tempo. Bom, nós tínhamos no passado as chamadas guerras, né, que eram consideradas guerras que envolviam diretamente a população, não havia exércitos preparados para isso. E nós vemos isso hoje na Ucrânia, em 2022, a população formando cordões humanos para tentar impedir o avanço das forças russas. Temos também, depois da Primeira e especialmente da Segunda Guerra Mundial, a criação de uma indústria bélica muito pujante, com equipamentos de alta precisão, e vemos isso também na guerra hoje que ocorre na Ucrânia com a Rússia. E nós vemos agora pela primeira vez uma guerra que se dá fora do campo de batalha, se dá nas redes sociais, nos meios de comunicação, em que os esforços feitos pelo governo de Moscou não estão sendo suficientes para conter os efeitos que a guerra tem causado no território que não foi atacado, que é o território russo. Então, há um grande desafio para as forças envolvidas nesse conflito. Não só afirmando os valores que já estão consagrados no direito da guerra, especialmente no direito humanitário, a importância de se preservar os corredores humanitários, de preservar-se os civis, de garantir o respeito ao direito à guerra, mas principalmente também a importância de que os líderes envolvidos nesses conflitos e que tomam as decisões terão que saber que não poderão apenas enfrentar a guerra num campo de batalha, e sim no setor econômico, sim com a liberdade de expressão da população, que pode tentar ser, de certa forma, cerceada, mas que hoje existe como ser ampliada, e esse é o grande desafio hoje que nós vemos para a Rússia e que pode já ser analisado, talvez, como a grande lição em estratégia e ciência da guerra que ficará para os próximos anos. Professor, a cidade de Mariupol afirma que a Rússia fez um ataque a uma maternidade. Se essa informação de fato for confirmada, seria um crime de guerra? Olha, com certeza. Nós teremos aqui a aplicação do chamado direito da guerra, que no direito internacional chama jus in bello. A guerra, por incrível que pareça e por mais absurdo que seja, ela tem regras básicas que devem ser seguidas. Então, os médicos, por exemplo, o pessoal que presta ajuda humanitária tem que ser poupado. Nós vimos, por exemplo, quando você tem um deslocamento de um exército, que as ambulâncias têm um sinal diferente, a equipe médica tem um sinal diferente, e um hospital que atende civil não só deve ser poupado, mas também deve ser protegido o acesso. Se esse ataque for confirmado, haverá com certeza a configuração de crime de guerra e os responsáveis poderão sim ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Embora a Rússia não seja parte, a Ucrânia reconhece que o Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Haia, na Holanda, terá competência para julgar esses crimes que ocorreram no território da Ucrânia. Isso já foi reconhecido pela Ucrânia anteriormente, quando ocorreu a anexação da Crimeia. Possivelmente o Putin não será julgado, mas os oficiais de altas patentes do exército russo, que hoje comandam esse ataque, podem sim ser responsabilizados nessa instância internacional. Professora Tainá Falcão, minha parceira aqui do Visão, tem perguntas para o senhor também. Oi, Tainá.
Oi, Roberta, boa tarde para você e para o professor Ricardo Macau. Professor, queria saber sobre as expectativas em torno desse próximo encontro que vai acontecer na próxima quinta-feira na Turquia, entre os representantes dos dois países. Putin tem tido uma postura inegociável em relação aos pontos que ele coloca, né, a neutralidade da Ucrânia, né, que seria então a desistência do país de fazer parte da OTAN e a desmilitarização também do governo ucraniano. Como que eles podem avançar? Existe aí um certo realismo otimista, se é que a gente pode chamar assim, para esse próximo encontro? Que tipo de metas mais claras do que a gente já viu devem ser apresentadas nesse encontro da quinta-feira? Bom, qualquer análise futurística, né, é bastante complicada, mas a gente tem que considerar alguns pontos que já podem ser indícios de uma mudança no comportamento dos dois países envolvidos. Nós tivemos, por exemplo, o pronunciamento do presidente da Ucrânia, dizendo que esperava uma resposta muito mais efetiva da OTAN, um apoio muito mais substancial dos países europeus, e que isso não ocorreu por razões jurídicas ligadas à própria estrutura de funcionamento da OTAN e o próprio processo de integração da União Europeia. Então, esse seria um ponto a ser considerado por parte da Ucrânia, que hoje é a parte, no momento, mais fragilizada. Porém, a OTAN, que não vai, possivelmente, e isso deve ser uma constante durante toda essa guerra, iniciar um conflito armado com a Rússia, porque a Rússia é uma potência militar, seria um risco à subsistência da humanidade como um todo, mas a OTAN e os Estados Unidos têm atacado diretamente o interior do regime russo, tentando mostrar para a população russa que esse ataque, essa guerra, não reflete as informações que foram anunciadas pela cúpula do governo de Moscou e que outras consequências serão sentidas ao longo dos tempos próximos na economia russa. E isso é um fator importante que Putin deve considerar e eu acredito que já está considerando. Putin conseguiu ficar no governo durante tanto tempo porque ele conseguiu fazer um verdadeiro milagre econômico na Rússia. Então, se houver, com certeza, uma crise econômica que se amplie no contexto do país, a Rússia como um todo vai sentir esses efeitos e a governabilidade interna da Rússia vai ficar bastante comprometida. Isso vai frustrar os planos de permanência do Putin e de quem hoje apoia a guerra. Então, pensando no que pode acontecer, alguns pontos como a aproximação da Ucrânia da União Europeia e da OTAN não deve ser, de fato, um fator a ser negociado pela Rússia, mas qualquer outro ponto que a Ucrânia consentir e que Putin pode fazer com que isso se converta numa vitória estratégica dele, pode ser decisivo para a construção de um acordo que já começa a apresentar sinais de que esse conflito, essa guerra está prestes a começar a ser encerrado. Professor, mas já que temos essa guerra de versões e de informações, eu aproveito a sua presença para traduzir para a gente, porque hoje mais cedo mostramos aqui na CNN também uma fala importante da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia sobre a guerra. Ela afirmou que a Rússia não pretenderia derrubar o governo da Ucrânia. Disse que eles querem, de fato, negociações a partir de agora que garantiriam o status neutro da Ucrânia, como eles chamam, né? Em relação à entrada na OTAN e na União Europeia, a gente sabe muito bem. Essa fala pode indicar uma mudança de tom? Dá para a gente perceber algo em relação a isso? Sim, olha, nós tínhamos no passado, recentíssimo, né? Há uma semana, uma posição muito clara da Rússia de que ela estava lá fazendo uma missão humanitária para combater forças neonazistas dentro da Ucrânia. Se falava, eventualmente, inclusive, de uma anexação ampla de parte do território ucraniano. Esse tipo de argumento não é mais colocado oficialmente pela Rússia nos pronunciamentos oficiais. Pode ser indicado, sim, como um aceno bastante positivo e evidente ao governo constituído hoje da Ucrânia, para que a Ucrânia consinta com esses dois pontos que são aparentemente inegociáveis para a Rússia e que poderia significar a vitória estratégica que Putin precisa para iniciar a desmobilização das forças russas e o fim do conflito. Ainda que nós tenhamos um cenário de confronto, de dizimação da população civil, de muitos mortos, ataques a prédios importantíssimos do governo ucraniano nesse momento, e uma resposta bastante organizada,
não apenas dos governos do Ocidente, mas das grandes corporações que atuavam e atuam ainda no território russo. Parece que o tom das negociações já está sendo acomodado para que se construa um acordo e que solucione de forma negociada e diplomaticamente essa guerra, mantendo-se a soberania e a independência da Ucrânia, respeitando-se o princípio da não intervenção em questões internas que a Rússia deverá aceitar e deverá respeitar, não se intrometendo na escolha de governantes do país ucraniano, mas ao mesmo tempo a Ucrânia deverá adotar um tom de atender às expectativas e aos pontos colocados pela Rússia para a construção desse acordo. Sim, a gente tem hoje, no plano das relações internacionais, então, um cenário um pouco mais animador do que na semana passada. Tá certo, professor Tomara. Obrigada pela sua entrevista, pela participação. Até uma próxima. Bom trabalho. Eu agradeço. Até mais. Tchau, tchau.